Olá, contadores e contadoras de histórias. Já pensou se um dia você acordasse e o mundo inteiro estivesse em preto e branco? O seu brinquedo favorito, a sua fruta predileta, até o céu, tudo cinza. Foi exatamente isso que aconteceu na cidade de Nina e Léo. Preparem-se para descobrir o mistério das cores perdidas. Tudo começou numa manhã estranha. O sol brilhava, mas não aquecia. Os passarinhos cantavam, mas a melodia parecia sem vida. Nina, uma menina de 8 anos que amava desenhar, olhou para o próprio vestido e tomou um susto. Ué, meu vestido virou cinza, ela disse confusa. Ao lado dela, seu irmãozinho Léo, de 6 anos, lambia um picolé com uma carinha triste. Até meu picolé tem sabor, de nada. A alegria tinha desaparecido junto com as cores. De repente, um miado muito elegante ecoou pela praça silenciosa. Era Pipo, um gato falante, com um senso de humor tão grande quanto sua fome. Calma, humanos! Detectei um apagão cromático nível sem sal, ele anunciou, ajeitando os bigodes. Para resolver isso, precisamos de uma especialista, Dona Aurora. Nina, que conhecia todas as histórias da cidade, perguntou: A pintora? A própria, respondeu Pipo com um brilho no olhar. Sigam-me os cromáticos. E lá foram eles, correndo pelas ruas sem cor, em busca de uma solução. Eles chegaram a um ateliê que um dia fora o lugar mais colorido da cidade. Agora, parecia tão triste quanto a praça. As telas estavam em branco e os frascos de tinta vazios. Dona Aurora, uma senhora de cabelos brancos como nuvens e olhos cheios de sabedoria, recebeu-os com um sorriso melancólico. Minhas tintas desapareceram na madrugada, ela explicou. Sabem, quando as pessoas escondem os seus sentimentos, as cores fogem para se proteger. Elas são tímidas. Léo, com o coração apertado, perguntou: Então a culpa foi da gente? Dona Aurora se ajoelhou e olhou nos olhos dele com ternura. Não é culpa, querido. É um sinal. Quem prendeu as cores foi a sombra cinza. Ela não é má, mas cresce cada vez que guardamos tudo o que sentimos bem aqui dentro, disse ela, tocando suavemente o próprio peito. Como a gente acha essa sombra? Perguntou Nina, determinada. Dona Aurora sorriu. Sigam o caminho dos tons perdidos. E lembrem-se, cada cor responde a um sentimento verdadeiro. Ela entregou a eles 3 pincéis de madeira, simples mas mágicos. Este é o pincel da coragem, este o da escuta, e este o da gentileza. Pipo, muito orgulhoso, pegou um deles e disse: Eu fico com a gentileza. Sou um lorde, afinal de contas. Com os pincéis mágicos em mãos, ou melhor, em patas, no caso de Pipo, o trio se aventurou por um bosque misterioso. A trilha era marcada por placas de madeira que antes indicavam o caminho das cores. Agora, estavam quase apagadas. Numa delas, lia-se: vermelho, coragem. Em outra, azul, calma. E mais adiante, amarelo, alegria. O ar ficou mais frio e Léo começou a tremer. E se a sombra fizer bu? Ele sussurrou, agarrando a mão de Nina. Nina, segurando firme o pincel da coragem, respondeu com firmeza: Se ela pintar o mundo com medo, a gente pinta por cima com a verdade. Naquele exato momento, um vento gelado soprou forte e apagou a placa do amarelo. Risos sussurrados ecoaram entre as árvores de papelão. Ai, quem apagou o amarelo? Pipo exclamou, olhando em volta. Ao fundo, uma forma enorme e sem contornos definidos começou a surgir. Era ela, a sombra cinza, feita de fumaça e suspiros esquecidos. A voz dela, como um eco distante, falou: Voltem para casa. É mais fácil ficar sem sentir nada. Léo, tremendo dos pés à cabeça, gritou: Eu tenho medo. No instante em que ele disse isso, o pincel da coragem brilhou intensamente. Um rastro de luz vermelha surgiu do pincel e iluminou a trilha à frente deles, como uma fita vibrante. Nina sorriu, maravilhada. Léo, você conseguiu. Quando a gente diz o que sente, uma cor volta.
A sombra cinza pareceu vacilar por um segundo, mas logo recuperou sua forma imponente. Vocês vão se cansar, disse a voz sussurrante. Pipo bufou. Eu me canso só de ter que subir na geladeira para pegar um petisco, mas por eles, eu sigo em frente. E com essa nova onda de determinação, eles continuaram a caminhada, seguindo o rastro vermelho. O caminho de luz os levou até a entrada de uma caverna escura e silenciosa. Lá dentro, a atmosfera era pesada. Do teto, pendiam centenas de corações de papel cinza, balançando lentamente. Era o lar da sombra cinza. Aqui, ninguém precisa chorar, nem errar, nem brigar. A voz da sombra ecoou pelas paredes. Sem cor, não há dor. Nina, olhando para aqueles corações sem vida, respondeu com sabedoria. Mas sem cor, também não há riso. Léo, pensando no seu picolé, falou com a voz embargada. Eu sinto saudade do meu amarelo. Assim que ele falou, o pincel da escuta começou a brilhar com uma luz suave. Ondas de um azul calmo se espalharam pela caverna, como a maré mansa do oceano. Nina, então, virou-se para a sombra, que parecia um pouco menor agora, e perguntou com gentileza. E você? O que você sente? Houve um longo silêncio. A sombra pareceu encolher, como se a pergunta a tivesse desarmado. E então, com uma voz frágil, ela respondeu. Cansaço. Estou cansada. Todo mundo finge que está tudo bem, o tempo todo. Eu fiquei enorme guardando os segredos e as tristezas de todo mundo. Pipo se aproximou, com o pincel da gentileza na pata. Então você não é má. Só ficou pesada de tantos segredos. Léo, sentindo uma conexão com a sombra, confessou. Eu também finjo às vezes. Tenho medo de decepcionar as pessoas. No momento em que ele admitiu seu medo, o pincel da gentileza brilhou, e uma luz amarela quentinha, como o sol da manhã, surgiu, criando pequenos pontos de luz na caverna. A voz de Dona Aurora, suave como uma brisa, pareceu ecoar dentro da caverna. Nomeiem os sentimentos, pintem com a verdade. Inspirada, Nina declarou. Eu sinto raiva quando me interrompem. E sinto amor quando o Léo divide o último biscoito comigo. De repente, estalos de cor explodiram no ar. Faíscas de verde e rosa dançaram entre os corações de papel. A sombra, agora muito menor e com uma forma quase humana, olhou para eles e sussurrou. Eu sinto tristeza. Posso chorar? Pipo, com toda a sua doçura felina, respondeu. Claro que pode. A gente segura a lata de lágrimas para você. E a sombra chorou. Mas não eram lágrimas cinzas. Cada gota que caía no chão se transformava numa poça de cor brilhante. Anil, violeta, laranja. A caverna inteira começou a se iluminar. As cores dançavam pelo espaço, pintando os corações de papel pendurados. Olha! Exclamou Léo, apontando para o alto. Um arco-íris deslumbrante se formou dentro da caverna. É a ponte de volta! Gritou Nina, feliz. A sombra, agora leve e transparente, sorriu. Obrigada por me ouvirem. Quando saírem, levem isto. Ela entregou a Nina um pequeno giz branco. É para riscar janelas onde faltar cor. A cor sempre entra por um desenho. Pipo, sempre prático, concluiu. Manual do gato. Janelas extras significam mais lugares para uma soneca ao sol. Eles voltaram para a praça da cidade bem na hora do pôr do sol. E que pôr do sol! O céu estava pintado com tons de laranja, rosa e dourado. Tudo tinha voltado a ser colorido. As crianças brincavam e os passarinhos cantavam melodias vibrantes e alegres. Dona Aurora estava sentada no banco, esperando por eles, com um sorriso radiante. Vejo cores novas no ar. Vocês pintaram com sentimentos. Ela disse. Nina abraçou a pintora. A sombra não sumiu, Dona Aurora. Só ficou leve. E a gente aprendeu a falar do que sente, completou Léo. Pipo, esticando-se elegantemente, acrescentou. E eu aprendi que amarelo combina perfeitamente com meu bigode.
Juntos, eles começaram a cantar uma pequena canção que inventaram na hora. Se a cor fugir, a gente diz medo, raiva, amor, feliz. Fala com o coração, pinta o mundo com canção. E com muitas risadas, eles viram o arco-íris brilhar ainda mais forte no céu, prometendo que, enquanto houvesse verdade nos sentimentos, a cidade nunca mais ficaria cinza. E essa foi a nossa aventura de hoje. Uma história que nos ensina que não há problema em sentir medo, raiva ou tristeza. O importante é nomear esses sentimentos e pedir ajuda quando precisamos. As cores da vida, as alegrias, sempre voltam quando somos honestos com nosso coração. Espero que vocês tenham se divertido e se inspirado tanto quanto eu. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma nova aventura. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!